A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas. Números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades e santidades do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo também sacerdote, por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos. Dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de uma 70, pois além de você estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações durante as lives de segunda a sexta, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta, você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 2. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciada Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, o que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas, por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de anunciar e divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho de forma mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios.
Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, peço para me usar. Eu peço ao Senhor para me usar como no canal, para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito na Bíblia Sagrada, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos desse livro da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Me peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivificada, vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui. O livro é o livro de Josué, com 24 capítulos, e Romanos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 1. Josué, capítulo 1. É o primeiro livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. Deus anima Josué depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa-te o Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós como prometido a Moisés. Glórias ao Senhor Deus. Romanos, com 16 capítulos. Capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, que contém 23 versículos. Mortos para o pecado, vivem em Cristo.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum nós estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que com Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do poder da atuação da palavra sendo ministrada, eu lhe agradeço que saia agora todo espírito imundo, maligno. Eu lhe peço, Senhor, que saia agora todo espírito imundo, maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu lhe peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu começar a sortear para ministrar a palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aos rebanhos. Hoje eu falarei primeiro os rebanhos de números pares.
32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. O livro é o livro de Eclesiastes, com 12 capítulos. E o capítulo é o capítulo 1. Glórias ao Senhor Deus. Eclesiastes, capítulo 1. Contém 18 versículos. Tudo é vaidade, palavras do pregador, filho de Davi. Rei em Jerusalém, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E proveita ter um homem de todo o teu trabalho que fez debaixo do sol. Uma geração vai e outra vem, mas a terra permanece para sempre. Glórias ao Senhor Deus. 8, 64, 7 e 63, 8, 64, 7 e 63. Abacuque, com 3 capítulos. Capítulo 1, Abacuque, capítulo 1, que contém 17 versículos. A iniquidade de Judá. Fizeste os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. O inimigo a todo levanta com um anzol, apanha-os com um arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Portanto, sacrifica a sua rede, queima incenso a sua varredora, porque com elas se enriqueceu a sua porção e é copiosa a sua comida. 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. 2 Samuel, com 24 capítulos. Segunda Samuel, vamos ao capítulo do livro de 2 Samuel, capítulo 6, que contém 23 versículos. Davi leva a arca para Jerusalém. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo de verdade para a sua presença, onde você estiver. Davi leva a arca para Jerusalém. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo mundo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca do Senhor Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca do Senhor Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzai e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no à casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca do Senhor Deus, e Aiô ia diante da arca. 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. Apocalipse, com 22 capítulos. Capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. Para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. Capítulo 8 contém 13 versículos. O sétimo selo, incensário de ouro. Quando ele abriu o sétimo selo, fez um silêncio no céu. Por cerca de meia hora, viu os 7 anjos que estavam em pé diante do Senhor Deus, às quais foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar,
Tendo o incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante do Senhor Deus a fumaça de incenso com as orações dos santos. 12:60, 11:59. 12:60, 11:59. Ageu, com 2 capítulos. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Contém 15 versículos. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitar nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário recebe para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. 1 Reis, com 22 capítulos. Primeira Reis, capítulo 5, contém 18 versículos para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. Preparativos para a construção do templo. Os meus servos os levarão do Líbano até o mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar, até o lugar que me designares. Ali os desarmarei, e tu receberás, tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, conforme todo o seu desejo. E Salomão dava a Irão 20.000 coros de trigo para o sustento da sua casa, 20 coros de azeite batido, isso fazia de ano em ano. Deu o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha prometido. Houve paz em Irão e Salomão, e fizeram aliança. 18, 54, 17 e 53, 18, 54, 17 e 53. Gálatas, com 6 capítulos. Gálatas, com 6 capítulos. Capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. Capítulo 1 contém 24 versículos. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum,
mas pelo Senhor Jesus Cristo e pelo Senhor Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz a vós outros, da parte do Senhor Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade do Senhor Deus nosso Pai. 36 e 35, 36 e 35. Hebreus com 13 capítulos. Capítulo 10. Hebreus capítulo 10, para o rebanho são de número 36 e 35. O capítulo 10 do livro de Hebreus contém 39 versículos de exortação à perseverança. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue do Senhor Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa do Senhor Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar continuidade ao sorteio. Dezesseis, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. Glórias ao Senhor Deus. Lucas com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lucas. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 20. Lucas, capítulo 20. Que contém 47 versículos. O Cristo, filho de Davi. Então o Senhor Jesus perguntou, como dizem que o Cristo é filho de Davi. O próprio Davi declara no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Glórias ao Senhor Deus. Eu irei apresentar agora uma mensagem da filha do sacerdote apóstolo para vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil.
Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$ 1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio. Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Lamentações com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 5. Lamentações, capítulo 5. Contém 22 versículos. Lembra-te, ó Senhor, do que nos sucedeu, considere e ora para a nossa humilhação. A nossa herança passou a estranhos, a nossa casa a estrangeiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como as viúvas, a nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. 30, 42, 29 e 41, 30, 42, 29 e 41. Oséias com 14 capítulos. Capítulo 5. Oséias, capítulo 5. Juízo contra Israel.
Ouvi isto, sacerdote, escuta, ó casa de Israel, escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence de juízo, visto que fosse um laço para mispe, estendida sobre o Tabor. Os rebeldes se aprofundaram na carnificina. Eu castigarei a todos eles, eu conheço a Efraim. E Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. As tuas ações não lhe permitem voltar para o seu Deus. O espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. O livro é o livro de Zacarias, com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 10. Zacarias, capítulo 10, para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. O capítulo 10 do livro de Zacarias contém 12 versículos. O Senhor cuidará de Judá. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. É o Senhor que faz as nuvens de chuva. Ele dá chuvas copiosas aos homens e a cada um erva no campo. Os ídolos falam vaidade, os adivinhos vêm mentira e contam sonhos falsos. Em vão consolam, por isso vagueio como ovelhas. Estão aflitos, pois não há pastor. Contra os pastores se acende a minha ira, castigarei os líderes, mas o Senhor dos exércitos visitará o rebanho a casa de Judá, e os fará com seu majestoso cavalo na peleja. De Judá sairá a pedra da esquina, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes. Glórias ao Senhor Deus. 28, 44, 27, 43, 28, 44, 27, 43, Deuteronômio com 34 capítulos. Capítulo 15. Deuteronômio capítulo 15. Deuteronômio capítulo 15 contém 23 versículos. Para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43, o capítulo 15, o ano do perdão. Antes lhe abrirá de toda a tua mão e livremente lhe emprestarás o bastante para a sua necessidade. Guarda-te que não haja pensamento ímpio no seu coração e venha dizer: aproxima-se o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, e o que o teu olho não seja maligno para com teu irmão pobre, que não lhe dando nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e haja pecado em ti. Livremente lhe darás, não seja maligno do teu coração, quando lhe deres, pois isso te abençoará o Senhor, o teu Deus, em toda a tua obra e em tudo o que puseres a mão. 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45, Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. O capítulo 4 contém 18 versículos. Senhores, dai a vossos servos o que é justo e direito, sabendo que também vos tendes um Senhor nos céus. Exortação à oração e à sabedoria, perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. Orai também justamente por nós, para que o Senhor Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que o manifeste como devo fazer. 2, 71 e 69, 2, 71 e 69. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Glórias ao Senhor Deus.
capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Ezequiel com 48 capítulos. Perdão, já ficou ali. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, para o rebanho santo de número 2, 71 e 69. Capítulo 3 contém 13 versículos. A missão de Timóteo, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinho em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão ministro do Senhor Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém seja abalado por estas tribulações. Vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados. Com efeito, estando ainda convosco, predissemos que íamos ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Glórias ao Senhor Deus. 4, 68, 3 e 67. O livro é o livro de Ezequiel, que eu já tinha sorteado anteriormente, com 48 capítulos. Vamos ao livro de Ezequiel, o capítulo, perdão. Capítulo 16. Ezequiel para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. Ezequiel capítulo 16 contém 66 versículos. A alegoria da Jerusalém infiel. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai morreu, e a tua mãe é Teia. Quanto a teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação. Tampouco foste esfregadas com sal, nem envolta em caixas. Glórias ao Senhor Deus. 6, 66, 5 e 65. Juízes, com 21 capítulos. Juízes, capítulo 4. Para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. Capítulo 4 do livro de Juízes. Contém 24 versículos. Jael mata Cícera. Saindo Jael contra Cícera e disse, entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Entrou ele na tenda, e ela cobriu com a coberta. Então ele disse, tenho sede, dá-me, peço de beber um pouco de água. Então ela abriu o odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse, põe-te à porta da tenda, se alguém vier e te perguntar aqui, alguém responde não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e, a lançando a mão, deu um martelo, foi-se mansamente a ele enquanto estava em profundo sono e muito cansado, e ela cravou-lhe a estaca na têmpora, de sorte que penetrou na terra, e assim ele morreu. Glórias ao Senhor Deus. 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. O livro de Tito, com 3 capítulos. Vamos ao livro de Tito, ao capítulo do livro de Tito. Capítulo 2. Tito, capítulo 2. Contém 15 versículos. A graça da salvação manifestou-se a todos.
Pois a graça do Senhor Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente, guardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Senhor Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si o povo todo, seu zeloso de boas obras. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para os 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda opressão maligna, de toda depressão, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Cantares com 8 capítulos e Joel com 3 capítulos. Capítulo 2, Cantares, capítulo 2, é o penúltimo livro de hoje, que contém 17 versículos. Eu sou a rosa de Sarão, o lírio dos vales, qual o lírio entre os espinhos, tal é minha amada entre as donzelas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Glórias ao Senhor Deus. Joel com 3 capítulos. Capítulo 3. Joel, capítulo 3, contém 21 versículos. O juízo sobre as nações. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. O Senhor rugirá de Sião e fará ouvir a sua voz de Jerusalém. O céu e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habita em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos nunca mais passarão por ela. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Glórias ao Senhor Deus. Peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Você que mentalizou o 8, Josué capítulo 1. Você que mentalizou o 10, Romanos capítulo 6, você que mentalizou o 14, Eclesiastes capítulo 1, você que mentalizou o 13, Abacuque capítulo 1, você que mentalizou o 21, 2 Samuel capítulo 6, você que mentalizou o 1, Apocalipse capítulo 8, você que mentalizou o 9, você que mentalizou o 6, Ageu capítulo 1, você que mentalizou o 12, 1 Reis capítulo 5, você que mentalizou o 11, Gálatas capítulo 1, você que mentalizou o 5, Hebreus capítulo 10, o 22, Lucas capítulo 20, o 9, Lamentações capítulo 5, o 4, Oséias capítulo 5, o 19, Zacarias capítulo 10,
Você que mentalizou o 3, Deuteronômio capítulo 15. Você que mentalizou o 15, Colossenses capítulo 4. Você que mentalizou o 16, 1 Tessalonicenses 3. Você que mentalizou o 2, Ezequiel capítulo 16. Você que mentalizou o 7, Juízes capítulo 4. Você que mentalizou o 18, Tito capítulo 2. Você que mentalizou o 17, Cantares capítulo 2. Você que mentalizou o 20, Joel capítulo 3. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives de durante a semana. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Eu vou ler para vocês dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em outras formas de moradias. Primeira, oferta. Segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, orações. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada e que não é mais necessária, receba 200 milhões. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou repetir para vocês já os números que foram sorteados, mas antes eu irei ler mais um aviso. Atenção todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independentes do valor, porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante de oferta, dízimos independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão, como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que estiverdes medido, vos medirão também. Glórias ao Senhor Deus. Eu irei apresentar para vocês agora mais uma denúncia. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora
todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glória ao Senhor Deus. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito de sua vida, declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito de minha vida. Assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados: o 8, Josué 1, o 10, Romanos 6, o 14, Eclesiastes 1, o 13, Abacuque 1, 21, 2 Samuel 6, 1, Apocalipse 8, 6, Ageu 1, o 12, 1 Reis 5, 11, Gálatas 1, 5, Hebreus 10, o 22, Lucas 20, o 9, Lamentações 5,
O 4, Oséias 5, 19, Zacarias 10, o 3, Deuteronômio 15, o 15, Colossenses 4, 16, 1 Tessalonicenses 3, o 2, Ezequiel 16, o 7, Juízes 4, 18, Tito 2, o 17, Cantares 2, o 20, Joel, capítulo 3. Atenção nos benefícios e importância de você, seguidor, escritor, ofertante de nossas 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente em cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na IG 318 37 300 até 1h12 da madrugada, na Igreja Bendita, para buscar o Senhor Deus, seja onde estiver, e receber as recompensas. E receber também orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Jesus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, 24, Mateus 16, do versículo 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra. Receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Glória ao Senhor Deus. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também da Inglaterra, do Canadá, da Espanha, da França, dos Estados Unidos, da Angola e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.